Saudações a você que acompanha Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Muito boa noite, obrigado por nos receber na sua casa. O Além da Notícia de hoje traz um tema também especialíssimo: as relações trabalhistas neste período de pandemia. Tenho certeza que vai atender a muitas necessidades, vai tirar dúvidas, vai esclarecer, vai orientar, e é o que a gente deseja aqui no programa de hoje. Então seja muito bem-vindo. Quem é trabalhador, quem é empregado, quem é patrão, a medida provisória do governo que diz respeito às relações de trabalho vai ser o objeto do nosso programa aqui hoje. E eu faço a seguinte introdução: em tempos de pandemia, muito tem se falado em economia e preservação de vidas. Parece ser uma dificuldade entender que essas duas atividades não se opõem. A manutenção dos empregos através dos diversos esforços é um importante desafio para o governo e se faz indispensável, neste momento, a atuação do Judiciário, particularmente da Justiça do Trabalho, para evitar o desemprego em massa, o que é letal para a sobrevivência de qualquer economia, em qualquer parte do mundo. O governo tomou algumas medidas e a medida provisória dos empregos modificou, flexibilizou alguns aspectos da CLT e a gente quer aqui esclarecer muito bem. Neste programa, vamos entender como foi modificada a relação empregado e empregador e a atuação da Justiça do Trabalho como órgão garantidor de segurança para empregados e patrões. Vamos, portanto, aqui receber nosso convidado. Já quero cumprimentar, dando boa noite ao Dr. Carlos Nobre, juiz federal do trabalho, que atua no TRT da 10ª Região desde o ano de 2006. Dr. Carlos Nobre, obrigado por vir aqui a esta hora da noite e estar ao vivo dentro das nossas casas. Obrigado, eu que agradeço, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo aqui. Dr. Carlos Nobre, eu estava aqui olhando, nem comentei com ele. Aprovado em 2º lugar no concurso para juiz do trabalho do TRT da 18ª Região, aprovado em 3º lugar no concurso para juiz do trabalho do TRT da 3ª Região, aprovado em 1º lugar no concurso para analista judiciário do STF e também já exerceu as funções de assessor de ministro e chefe de gabinete. O senhor estudou muito, hein? Foi. Dedicou bastante tempo a isso, né, doutor? Com abdicação também, né, renúncia a muita coisa. Para toda opção na vida, há sempre uma renúncia. Eu acho que a minha família, minha esposa, ela foi muito sacrificada nesse período todo de estudo, desejando me tornar magistrado. Era algo que eu realmente almejava. Né? Parabéns e obrigado por essa presença aqui mais uma vez. O senhor nos honra muito. Bom, eu gostaria de começar aqui pedindo ao senhor que nos diga, mudou tudo, não é? A Justiça do Trabalho também mudou seu método de trabalho, mudou seu dia a dia, mudou sua relação com o trabalhador. O que mudou? A vida mudou muito de repente, né? Foi uma surpresa, ninguém se imaginou isso. Olha, se a gente for olhar numa retrospectiva, o primeiro caso no mundo foi em 1º de dezembro de 2019, Wuhan, só noticiado no dia 31 de dezembro de 2019, e as notícias chegando de contágio e ninguém imaginou que fosse chegar no Brasil. Eu me lembro que a gente não dava muita atenção naqueles dias ali, não. O primeiro caso foi detectado em janeiro, né, desse ano, 2020. E 7, 9, talvez de fevereiro, foi aquele avião que foi a Wuhan e trouxe os brasileiros. Os brasileiros, eles ficaram na base de Anápolis. A gente está falando de 9 de fevereiro, já com a expectativa, brasileiros já em isolamento, esse caso do grupo que chegou de Wuhan, na base de Anápolis, e o carnaval transcorreu tranquilamente, né, de 21 a 25 de fevereiro. E a gente ainda não imaginava o que nos esperava. Exatamente. E aí, só em março, tem o primeiro decreto legislativo que decreta a calamidade pública para daí começar toda essa movimentação e aí não só movimentação política, legislativa e também o judiciário tendo que adaptar a isso. Quer dizer, os servidores públicos também foram chamados a atender toda essa infraestrutura trabalhando em casa por teletrabalho. Né? Às vezes se ataca muito os servidores públicos que não estão trabalhando. Na verdade, não. Né? Hoje, a vazão, tem uma notícia, se acessarem o site do TRT, vão ver que no prazo de uma semana houve 71 mil atos só na Justiça do Trabalho do TRT da 10ª Região.
Então, a gente está falando de 1.650 sentenças, 1.700 despachos. A gente até conversava antes do programa sobre isso. Sim. Aumentou a produtividade nesse tempo agora, né? Verdade, aumentou a produtividade. Aumentou porque deu vazão ao que já estava. A grande dificuldade é a seguinte, olha, quando um juiz ele vai à sala de audiência, ele não está resolvendo problema nenhum. A gente conversava sobre isso. Ele atende as partes, atende os advogados, ele tem audiência de instrução. Se a gente imaginar um trabalhador normal, né, um trabalho corriqueiro, naquele tempo de jornada de trabalho dele, ele vai, faz o seu serviço, volta para casa, talvez com alguma outra preocupação do que tem que fazer por fazer amanhã. O juiz e também os servidores, aí são chamados nessa mesma toada, ele estando em audiência, ele está só acumulando mais serviço por fazer. Porque depois de ouvir testemunhas, despachar com os advogados, determinar uma perícia, ouvir as manifestações, aí que o processo vem para a conclusão e o juiz dá a sentença dele. Porque a gente imagina que finalizaria o processo no primeiro grau. Mas nisso tudo tem toda uma estrutura que ajuda o juiz a seguir nesses feitos e fazer o fluxo do processo. Porém, por isso que agora, eu falo dos servidores públicos. Porém, agora, sem as audiências, juiz está se detendo mais nas sentenças. Nas sentenças, exatamente. Nos despachos, as antecipações de tutela, as situações estão acontecendo e a justiça não parou. Então, vamos aqui. Quer dizer que muitas sentenças que estavam sendo aguardadas estão saindo agora neste tempo. Sim, exatamente. E muita gente sendo atendida, então. Muita gente sendo atendida. As antecipações de tutelas, o que eu falo com antecipação de tutela? O empregado, qualquer que seja a situação, ajuiza uma ação e ele precisa de uma decisão que seja imediata, antes mesmo de ouvir a parte contrária. Uma situação que haja algum perigo qualquer para um direito dele, uma verossimilhança, algo que seja claro que o direito dele exista, ele precisa manter uma determinada situação. Por que eu digo isso? Algumas empresas estão também nesse período confuso, e aí eu não digo que há culpa de um ou do outro, mas tudo agora virou pandemia. Então o judiciário ele é chamado exatamente a examinar uma causa e realmente validar se alguma alteração contratual, se alguma mudança é em prejuízo do empregado, se tem a justificativa da pandemia, se de fato há. Porque as medidas provisórias, elas tiveram por finalidade não só manter o emprego, mas também viabilizar o negócio, a atividade econômica. Então, há alguns procedimentos que as medidas provisórias elas previram e que o empregador pode lançar mão para poder flexibilizar o contrato de trabalho. Vamos aqui. Mas não são todos não é qualquer coisa que ele pode fazer para mudar o contrato de trabalho. E na prática, hoje, o senhor na sua casa, como é que o cidadão tem acesso à Justiça do Trabalho? É através do advogado dele que aciona o senhor pelas plataformas digitais? Sim. E as coisas vão se resolvendo? Na Justiça do Trabalho, na verdade, a plataforma ela muda de um ramo de judiciário para o outro, mas é o processo judicial eletrônico, que no Distrito Federal já está desde 2011, 2012 funcionando. Então, isso não mudou. Já estamos há tempos... Já estão práticos nisso? Isso já é da prática, então não há a menor dificuldade nisso. E os advogados todos, já com certificação digital, isso garante a autenticidade da assinatura de quem peticiona perante o juiz, a vara, enfim. Então, esse procedimento continuou. Os advogados têm contato com as varas diretamente pelos telefones de plantão, com as diretorias, com as varas diretamente. Alguns advogados têm o contato telefônico e pedem e estamos atendendo. Naturalmente, o senhor imagina que é isso que está acontecendo no Brasil afora, né? Imagino que sim. Pelo que eu tenho conhecimento de outros juízes, que eu tenho contato, às vezes em grupo também de juízes e magistrados, isso está acontecendo em todo o Brasil. Doutor Carlos Nobre, atenção, você que está nos ouvindo aí, a partir de agora a gente vai mergulhar aqui nas questões trabalhistas. E se você quiser participar desse programa, hoje a gente está com uma dificuldade aí no nosso gerador de caracteres. O nosso número de WhatsApp, pegue já sua caneta, aí seu papel ou o telefone mesmo, já escreva para você participar, mandar sua dúvida, seu comentário, DDD 61 3363
4729. Eu vou repetir daqui a pouco. DDD 61 3363 4729. Pode mandar sua questão, pode mandar seu comentário aqui para o nosso programa. Doutor Carlos Nobre, essa medida provisória dos empregos, a 936, que o governo lançou mão justamente para proteger empregos, proteger empregados e também ajudar empresas, né, a dar uma certa segurança para empresas. Ela tem sido bem avaliada pelos senhores, ela traz ali de fato os requisitos de legalidade? Tá. Vamos só voltar um pouquinho para falar não só da 936, mas também da medida provisória 927. A medida provisória 927 ela foi editada primeiro em 22 de março e depois o governo percebeu que ela não atendia a toda a riqueza de realidade. Então foi necessário editar uma nova medida que é a 936. Vamos tentar explicar essas duas medidas para esclarecer para o público, tá? Nessa primeira medida 927, o governo lançou mão de algumas alternativas que o empresário, o empregador podia lançar mão para tentar, de alguma maneira, mudar a forma do trabalho. Eu ainda não estou chamando de flexibilização do contrato, eu estou falando a forma do contrato, da prestação de serviço. Então, o que a 927 ela focou? Ela focou na mudança da forma, autorizando o teletrabalho, por exemplo. Então, alguém que trabalhava presencialmente passa a trabalhar de casa. Se ele não tem computador, o empregador tinha a opção, então, de entregar o computador por empréstimo, comodato, e também fazer o pagamento da infraestrutura de internet para aquele empregado ficar trabalhando de casa. Então, é uma alternativa para o empregador. O empregador ele tem uma atividade econômica que justifique ele lançar mão de um empregado para trabalhar em casa? Às vezes não. Hotelaria, restaurante, serviço eminentemente presencial. Nem tudo se adequa. Nem tudo se adequa. Nessa mesma medida provisória 927, havia outras alternativas. Então, antecipação de férias, mesmo que ainda não tivesse alcançado o período para adquirir férias, concessão de férias coletivas, banco de horas, algumas medidas no que diz respeito à forma. Aí, essa medida provisória 927, ela não atendeu. Ela continua em vigor, mas não atendeu a esse ramo da economia que eu me refiro. Por quê? Os governos estaduais e municipais fecharam o comércio e esses empregadores que têm uma atividade econômica que é essencialmente presencial, não ia ter alternativas na 927. Então, a 936 não os alcançava, né? Não os alcançava. Então, o comércio ainda precisou de uma resposta maior para que ele pudesse sobreviver nesse tempo de isolamento. E aí, a 936 vem no sentido, na finalidade dela, não só manter o emprego, mas manter também o negócio, manter também a atividade econômica. Porque aí eu tenho um olhar mais equilibrado, tanto para o capital quanto para o trabalho. Porque manter o negócio é importante. Não adianta, né, matar a vaca leiteira. Mas ela trouxe consigo, ela abarcou os pontos da primeira medida, não é? As duas estão em vigor, tanto a 927, a 936. A 936 não repetiu as disposições da 927. Elas continuam uma complementou. em vigor. Uma veio para complementar, trazer outras soluções, outras alternativas. E aí entrou na 936 a redução da jornada de trabalho e a suspensão do contrato de trabalho, como outras duas medidas, mais para aquela atividade comercial que precisa de uma atividade presencial. Como eu não vou poder contar com o meu empregado, porque o meu negócio está fechado, governo, isolamento, comércio, lanço mão de redução ou suspensão do contrato. Vamos lá. O direito do trabalho, a gente sabe que ele é bastante rígido e visa, de fato, proteger muito o trabalhador. Agora, neste tempo, existe aí um fator chamado força maior, calamidade pública, essa flexibilização que se deu com porção de aspectos que a gente vai sempre estar abordando eles aqui. É entendido pela Justiça como necessário também em tempos assim? Olha, do grupo que eu tenho debatido muito com juízes de todos os estados, se percebeu as medidas, as duas, a 927 com a 936, como algo efetivamente necessário. Alguém pode discutir no campo político ou no campo legislativo
que isso não tenha sido a melhor medida, ou que ela não tenha alcançado, ou de que ela de alguma maneira tenha prejudicado aquele trabalhador, porque afinal, alguém ter reduzido a sua jornada de trabalho a uma jornada de 25% e o salário então fica correspondente a 25%, pode ser prejudicial. Mas aí é uma avaliação política e legislativa que não compete ao juiz fazer. Mas o decreto legislativo que determina a calamidade tem a previsão na CLT, artigo 501 da CLT, que fala de força maior, não vislumbro, e o STF já foi chamado a tratar do assunto, eu particularmente não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade nessas medidas. Em alguns pontos, em 2 artigos, o STF já suspendeu, que é o que declara que a doença, o contágio pela Covid no âmbito do trabalho não é doença do trabalho, ele suspendeu esse artigo. É justamente isso que eu queria ver, o artigo 29, né? O artigo 29 foi suspenso pelo STF. A questão da doença ocupacional, ela é importante para definir se, no âmbito do INSS, o empregado vai receber um auxílio-doença comum ou um auxílio-doença acidentário. Qual é a diferença de um e outro? É que, recebendo um auxílio-doença acidentário, após o período do afastamento, o empregado retorna ao trabalho e ele tem garantido 1 ano de estabilidade. Mas isso dizia respeito justamente a tratar a Covid como doença de trabalho? Na verdade, a medida provisória dizia que não havia, que não seria. Que não seria. Isso viria em prejuízo ao empregado. Sim. Porque eu não posso tratar de casos concretos, mas a hipótese seria de uma empregada doméstica. Sim. Que ela é chamada a trabalhar, mesmo nesse período de isolamento social, distanciamento social. Ela é chamada a trabalhar, está na casa do patrão e o patrão chegou de viagem da Europa. E ela sofre ali um contágio, vem se afastar. Ela, retornando ao trabalho, dizia a medida provisória que não era doença do trabalho. O STF suspendeu esse artigo. Ou seja, ela mostrando que estava trabalhando e foi ali que ela se infectou, ela é doença do trabalho, se afasta com auxílio doença acidentário e daí tem garantido depois a estabilidade. Aí, essa é uma novidade que eu não sabia. Sim, Bom, o importante é sempre o seguinte, olha, demonstrar que o contágio decorreu do trabalho, Sim. ainda que tenha sido no deslocamento. Sim. Porque o deslocamento também é contado para fins previdenciários. Se equipara ao acidente de trabalho. Exatamente. Muito bem. Olha, outros casos concretos a gente vai entrar agora, detalhes sobre essa medida provisória, as questões trabalhistas, relação de trabalho, a gente vai entrar neste próximo bloco. Você pode participar conosco, mandando sua questão, sua sugestão. DDD 61 3363 4729. Escreva aí, por favor, para você guardar esse número. Adicione, é o nosso número de WhatsApp para você mandar a sua mensagem. Intervalo agora e voltamos já. Ok, nós estamos aqui ao vivo no nosso Além da Notícia de hoje, falando sobre as relações trabalhistas neste tempo de pandemia. E conosco aqui um juiz federal da Justiça do Trabalho nos ajudando, o doutor Carlos Nobre, aqui da 10ª Região. Doutor Carlos, a gente tem algumas questões muito práticas agora e eu quero entrar justamente nelas com o senhor. Esta medida provisória, a 936, assim como a 927, essas medidas provisórias, elas têm validade, né? Estão. Os acordos, as práticas propostas agora para empregados e empregadores, tudo isso tem tempo de duração. Verdade. Como qualquer medida provisória, elas têm um prazo de validade, precisam ser convertidas em lei, prazo de 60 dias, prorrogável por outros 60 dias, então prazo total 120 dias para que se convertam em lei. Caso não seja convertido em lei, vai caber ao Congresso Nacional editar um decreto para que regulamente esses atos que foram praticados durante a vigência das medidas provisórias. Mas elas estão em vigor e os atos estão sendo praticados. Os acordos individuais de redução, suspensão de contrato, eles estão valendo. Como é que fica? Vamos tratar de cada uma delas agora. Os acordos, eles podem ser suspensão de contrato, redução salarial, redução de horas. O que o senhor pode explanar para a gente? Tá. A medida provisória 936, ela trouxe duas alternativas aí, que foi a redução da jornada de trabalho
com a mesma redução, né, ou redução proporcional e correspondente do salário, mas em 3 alíquotas, para acordo individual. Então, se o empregador ele quer reduzir o salário, ele precisa reduzir também a jornada no mesmo patamar. Aí são 3 alíquotas, 25%, 50%, 70%. Ele decide, então, um empregado trabalhando 8 horas, 220 horas mensais, reduz pela metade. Então, digamos que ele vai trabalhar só 4 horas por dia, em vez de 8 horas diárias, 4 horas, ele reduz também o salário pela metade, 50%. Isso por acordo individual. E aí o STF também já se pronunciou de que período de calamidade, a situação agora, os acordos individuais estão valendo para esse fim, né, de redução. É importante que se diga que a medida provisória 936, ela ingressa, ela anuncia, né, o programa emergencial de manutenção da renda e do emprego. E é nessa filosofia dizendo que ele criou também um auxílio emergencial, que não é esse de R$600. Porque para essas reduções haveria, né, um aporte do governo para complementar o salário do empregado. Ou seja, desonera o empregador e na parte em que o empregado viu o seu salário reduzido, o governo iria complementar. Em quais condições há esta compensação do governo no salário que foi reduzido? Sim, há uma faixa em que pode haver redução. Não é para qualquer salário que pode haver redução, não é para qualquer empregado. Então, existe uma faixa salarial para empregados que recebam até 3.800, não me lembro exatamente do número, e uma outra faixa superior para empregados que tenham nível superior completo, né, que tenham um diploma de nível superior e recebam 2 vezes o valor máximo do teto previdenciário. Então, esses é que se enquadram na possibilidade de redução do salário. Ou seja, eu reduzo salários que já sejam modestos e reduzo salários que sejam em um valor de 12 mil e alguma coisa, que são as 2 vezes o teto máximo do benefício previdenciário. E o governo entraria com esse auxílio emergencial. Só não pode confundir com os R$600 que está sendo pago. É uma compensação. Aquilo, né? É de uma outra lei, a Lei 13.892, que já foi aprovada. Houve um crédito extraordinário que foi designado para o Ministério da Cidadania, e esse da medida provisória 936 seria um crédito extraordinário designado para o Ministério da Economia. Eu vou usar o termo que o governo colocou na medida provisória, complementação da remuneração do trabalhador. Isso, exatamente. Vamos lá. Em alguns casos, a gente já falou aqui da negociação da empresa com o funcionário, seja individual, seja coletivo. A gente tem aqui também um outro aspecto aqui. O repasse do governo é para repor o salário daquele que teve a perda. Tem também a questão do como fica o salário do trabalhador, mas eu quero já chegar no outro ponto aqui. E isto vale também para trabalhador com contrato intermitente. E o que é um contrato intermitente? Tá, vale. A medida provisória 936, ela elenca, né, que são todos os empregados seletistas, e nos empregados seletistas entram os intermitentes. Ou seja, aqueles empregados que eles não têm um contrato com definição fixa de jornada de trabalho, porque quando eu contrato um empregado mensalista, eu digo, eu vou pagar ele pelo mês e a jornada de trabalho dele, em regra, 220 horas mensais. Além disso, eu pago a hora extra. O intermitente é aquele em que o empregador ele chama aquele empregado para trabalhar um dia numa semana, chama 2 dias numa semana, ele conta com aquele empregado, mas aquele empregado também pode se negar porque ele se vincula a outros empregadores com o mesmo contratos intermitentes. Então, atendendo a um e outro empregador, não que para o vínculo de emprego haja o pressuposto da exclusividade, não há esse pressuposto. Mas do intermitente, como são períodos curtos para atendimento àquele determinado empregador, às vezes uma tarefa só, um atendimento a um evento, ele se vincula a outros tantos e também precisa nessa hora selecionar um ou outro que ele vai, olha, não, eu vou atender a esse outro empregador. Então, o intermitente ele não é
algo que é corriqueiro, diuturno, diariamente, esse empregado esteja lá prestando serviço de trabalho. E ele é atingido também pelo 936. Doutor Carlos, tem uma pergunta aqui que eu acho que agora vai abranger tanta gente. O empregado pode ser demitido após redução ou suspensão no seu contrato de trabalho, de acordo com a permissão dessas medidas provisórias? Tá. A medida provisória também ela traz essa previsão de que aquele empregado que teve o contrato dele reduzido, e aí vamos fazer aqui uma distinção, tem a redução e tem a suspensão. A redução, ela pode permanecer por até 90 dias. Então, eu não posso reduzir até o fim dessa pandemia. A medida provisória pode ser prorrogada, se houver uma necessidade no nível de calamidade que estamos vivendo? É previsão da medida que a redução seja por 90 dias. Sim. Então, ainda que a medida seja convertida em lei, esse dispositivo de que a redução seja por apenas 90 dias, não é uma questão que esteja atrelada à vigência da medida provisória. É uma disposição do próprio artigo. Então, se a medida provisória for convertida em lei, permanece a determinação de que a redução é só por 90 dias. Sim. E a suspensão do contrato em que o empregado não recebe absolutamente salário nenhum é por até 60 dias. Então, essas duas diferenças. E aí, a garantia do emprego é que após o retorno ao emprego, ao efetivo trabalho, sem a suspensão e sem a redução, ele vai ter pelo mesmo prazo a garantia de emprego. O mesmo prazo em que ele ficou com o salário reduzido ou com o contrato dele suspenso. Está aí, muito importante saber disso. O pagamento de 13º, num período de suspensão ou no período de redução, é proporcional também o pagamento do 13º? A previsão para o 13º, ela é calculada sobre é o duodécimo, né? Que pelo cálculo. Então, não há um dispositivo específico na MP, mas pela previsão da CLT, eu acredito que o juiz vai considerar... Cabe o entendimento dos senhores. Vai, exatamente. Essa é uma discussão para uma ação judicial aberta, futura, né? Que está aberta. O senhor está falando em ação judicial futura. A gente já tem notícias de inúmeras demissões, números grandes de demissões. Essas demissões deste período, no futuro, podem trazer um grau de bastante trabalho dificultoso para a Justiça do Trabalho? Ronaldo, o período é difícil, né? Eu imagino agora, nessa reabertura do comércio que se espera, a partir do dia 18, como está... Aqui no Distrito Federal. No Distrito Federal está sendo anunciado, que as demissões virão e virão com maior força. Esse é o meu receio, esse é um receio pessoal, de avaliação do cenário. Porque por mais que haja medida provisória para reduzir, suspender salário, enfim, as empresas não estão gerando renda. E não voltarão naquele ritmo natural. Então, eu acho que nós ainda não vimos, né, uma curva ascendente que eu possa dizer assim, olha, aumentou em tantos, né, em tantos por cento a quantidade de demissões. Nós estamos por ver e, consequentemente, o Judiciário será chamado a resolver diversas questões, inclusive dessas, de que pessoas que tiveram redução salarial talvez não vão ter garantido aquele período. O empregador simplesmente dispensará. Infelizmente, nós vemos isso diariamente na Justiça e a gente vai ser chamado com certeza a responder a isso tudo, essas questões todas. Doutor Carlos Nobre, tem mais aspectos aqui importantes. Como fica a questão dos benefícios, plano de saúde, odontológico, com também essas possibilidades todas de redução, de suspensão de contrato de trabalho, redução salarial? Tá. Foram protegidos os benefícios? Sim, eu tenho que entender que sim, porque na medida provisória, quando eu falo em redução de salário, eu não posso entender corte de benefícios. Mas eu preciso sempre saber a fonte normativa que ensejou o direito. Então, se o plano de saúde estava previsto em contrato, ok, não há dúvida. Se a previsão em norma coletiva, que talvez tenha a validade dela expirada nesse período da pandemia e não foi revalidada, não foi repactuado, isso também vai ser uma questão que, imagino eu, a Justiça vai ser chamada a resolver, porque a medida
ela prevê que os acordos coletivos que tiveram vigência expirada nesse período de pandemia, a prorrogação da medida, porque não houve possibilidade de fazer a negociação coletiva, a prorrogação dela fica a critério do empregador. Então, se o empregador simplesmente não quiser prorrogar o acordo coletivo, pode ser que esses benefícios previstos em normas coletivas estejam em risco. E aí, outro conflito. Deixa eu entrar no aspecto do direito. Férias sofrem alterações, alguma ou não? Sim, no sentido de que elas podem ser antecipadas. Sim. E aí, mesmo não tendo adquirido todo o período para usufruir de um período de férias, 30 dias, o empregador pode decidir antecipar as férias. E aí os pagamentos também são diferentes, porque para essas antecipações, ele pode fazer o pagamento de férias não com 2 dias de antecedência ao início do gozo das férias. A medida prevê que ele pode fazer o pagamento no 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias. Então, na verdade, o empregado ele vai entrar de férias com as férias antecipadas e vai receber no 5º dia do mês subsequente ao início dessas férias. Depende da empresa. Se ela quiser pagar como antes, não há prejuízo nenhum, pelo contrário. Tá. Doutor, aqui um outro aspecto também. Como é que ficam trabalhadores que já estavam de licença antes de entrar em vigor essa medida provisória? Se eles estavam de licença, eu estou imaginando aqui uma licença que seja uma licença previdenciária. Terminado o prazo, ele retorna ao trabalho naquelas condições que o empregador dele está dando em relação aos demais empregados, né? Se ele está reduzindo jornada, se ele está suspendendo o contrato, mas o fato é que, encerrada a licença, ele volta à disposição do empregador, né? Para se ativar no trabalho, como quer que ele seja, em home office, teletrabalho, antecipando férias, concedendo férias coletivas, vai depender do caso. Por exemplo, também o caso de gestantes aqui, não é? Sim, gestantes eu considero um grupo de risco e aí também tem que ver no caso a caso como é que o empregador está tratando com esse grupo de empregados, né? Aqui mesmo você me contava que na rede vocês tiveram todo esse cuidado em selecionar o pessoal do grupo de risco para mantê-los afastados do trabalho, né, sem redução alguma de salário. Isso é louvável. Então, assim, no caso a caso, o empregador realmente precisa decidir e precisa haver um equilíbrio entre a humanidade, a fragilidade do empregado e a manutenção do negócio dele. Como a gente falou desde o começo aqui, a medida provisória, ela visa proteger os empregos também com o cuidado com a empresa, porque a empresa é aquela que leva o sustento para o empregado, não é? E aqui tem também um aspecto que é o aspecto das grandes empresas, com faturamento acima de 4,8 milhões de reais. Elas também recebem, nessa medida provisória, um tratamento especial do governo, não é? Para que elas tenham a forma de manter os empregos. As grandes empresas, elas têm um maior, digamos assim, uma maior possibilidade, né, de se amoldar a tudo que está acontecendo aí. Você vê se essas grandes empresas já levaram e migraram muitos dos seus serviços para plataformas digitais. Uhum. Então, elas têm maior capacidade econômica para se amoldar a esses casos todos de pandemia. A nossa preocupação sempre, quando fala em grandes demissões, é de médios e pequenos empresários, porque esses de fato correm muito risco. O negócio deles é muito mais frágil do que o de uma grande empresa que tem toda a capacidade de levar todo o seu potencial para uma plataforma digital. E na verdade, é uma preocupação constante. Hoje eu estava... com esse todo também. Hoje a gente estava acompanhando as notícias. O presidente se reuniu com um grupo de empresários que representavam ali 45% do produto interno bruto brasileiro, não é? E a grande preocupação é com uma eventualidade, onda de demissão muito grande. E eles estavam aqui justamente com o presidente fazendo pressão para abertura de comércio. Sim. Ronaldo, acho que o grande receio de todo mundo é não só da economia, da grande economia, em realmente fragilizar um setor econômico produtivo de grande volume, mas
há sempre aquela apreensão de que uma pandemia não vire também desculpa para qualquer tipo de atuação do empregador, seja para alterar contrato, seja para excluir direitos, diminuir direitos, fazer alteração de escalas de trabalho, sempre colocando na conta da pandemia. Então, isso é que vai precisar ser analisado. Eu acho que o Judiciário vai ser chamado a tratar especificamente disso, nas suas ações judiciais, saber o que efetivamente o empregador precisou alterar por conta da pandemia e aquele que só fez as alterações todas que quis fazer, jogando na conta da pandemia, quando na verdade não era. Muito bem. Olha, o nosso segundo bloco já acabou, você está vendo o nosso número de telefone aparecer aí, já pegue, mande sua mensagem, mande seu comentário. No próximo bloco, o Dr. Carlos Nobre pode atender aqui você também, aquilo que você enviar aqui para nós. DDD 61 3363 4729. A gente vai para o intervalo breve e já volta. Aqui no Além da Notícia, hoje nós estamos recebendo o Dr. Carlos Nobre, juiz federal do trabalho, e estamos falando sobre as relações trabalhistas neste período de pandemia. Doutor, muitas perguntas já estão chegando aqui e eu quero agradecer a tanta gente que de casa está participando do nosso programa. Obrigado, vocês enriquecem aqui naturalmente o nosso diálogo. Doutor, olha, a Maria do Rosário, ela é de Varginha, Minas Gerais. Ela quer saber se tem uma explicação lógica para nós não estarmos no estúdio usando máscaras. Não tem nada a ver com o tema, mas eu faço questão de responder. A gente está mantendo o devido espaçamento aqui necessário, Maria do Rosário, e para nós não há nenhuma legislação que nos obrigue a manter máscara com o distanciamento sendo observado. Muito obrigado pela sua participação e pergunta também. Olha só, Zoraia Gunter é do Rio de Janeiro, em Maricá. Ela diz assim: sou aposentada e continuo trabalhando. E com um acordo sendo feito para redução de 50%, imagino que é do salário dela. A outra parte eu não recebo porque o governo entende que eu já tenho um benefício, aposentadoria. Aí ela colocou a questão, doutor. Sim. Deixou em aberto. Tá. Talvez essa outra parte que ela esteja se referindo seja aquele auxílio emergencial dos R$600, imagino eu. E aí, deixa eu tentar então explicar aqui. A medida provisória 936, ela foi editada no dia 1º de abril. E aí ela fez a previsão daquele complemento especial, né, emergencial da renda, para aquelas pessoas que estivessem com a redução da jornada de trabalho, correspondente ao contrato, e também contrato suspenso. Só que, no dia seguinte, dia 2, foi publicada a lei 13.982, que criou o chamado Corona Voucher, esse auxílio emergencial de R$600. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, são dois benefícios completamente distintos. O chamado Corona Voucher, nesse auxílio emergencial de R$600, ele teve um aporte da União para o Ministério da Cidadania. Dataprev faz todo o cálculo e processamento de quem se enquadra no perfil para receber esse auxílio emergencial. E o complemento que é previsto na medida provisória 936, para quem tem contrato com jornada reduzida e suspensão do contrato, teria um aporte para o Ministério da Economia. Isso não foi feito, porque a Lei 13.000, que veio no dia seguinte, ela mais ou menos esvaziou a medida provisória nesse ponto, que até agora não foi colocado em prática. Então, esse complemento, né, da medida provisória, esse ainda não está em vigor. Está em vigor, mas não foi colocado em prática ainda. Não tem nenhum aporte para o Ministério do Emprego, nada foi feito a respeito. Então, talvez seja isso que ela esteja referindo, que ela não conseguiu o auxílio dos R$600 porque já recebe aposentadoria. Muito bem, vamos lá, olha. Boa noite, vou ter que mandar 4 funcionários embora. Desde março, eles não vêm trabalhar por conta do isolamento. Posso abater esse tempo como se fosse férias? É a pergunta da Sandra Raquel Dalago. Ela é de Taboão da Serra, em São Paulo. Obrigado, viu, Raquel? Entendeu, doutor? Entendi. A pergunta é boa. Eu acho que muita gente deve ter esse mesmo problema dela.
Aí ela diz que desde março que os empregados não comparecem ao trabalho e ela quer saber se ela pode antecipar férias. Há só um problema em relação ao tempo. Por quê? Na medida provisória 927, que é de 22 de março, há uma previsão de que o empregador pode antecipar férias. Então, se os empregados já diziam, olha, eu não venho, eu estou com medo, eu vou ficar em casa, no distanciamento, ela podia ter lançado mão ou do teletrabalho, mas ela avaliou que teletrabalho não serviria para a atividade econômica dela. Ela poderia ter optado já desde então por antecipar férias. Por quê? O empregado precisa ser avisado com 48 horas de antecedência. Não pode praticar um ato com efeito retroativo. Fala assim, olha, agora eu vou fazer o seguinte, então, vamos dizer que aquilo que você não veio vai valer como férias. Isso não é antecipação, a pessoa já não veio mesmo. Então, antecipar férias é avisar antecipadamente ao funcionário de que, olha, o período futuro aí que virá serão férias. E aí seria possível. Agora, infelizmente, já não é mais possível compensar isso a título de férias. Tem mais pergunta aqui. A pessoa não se identificou, pediu para não se identificar. Sou funcionária de uma instituição religiosa e minha jornada de trabalho e salário foram reduzidos pela metade. Fui informado que não tenho direito ao benefício de manutenção de emprego e renda justamente por trabalhar em uma empresa sem fins lucrativos. Gostaria de saber se realmente é assim. Tá. Independentemente se é uma atividade econômica, lucrativa ou se ela presta serviços como empregada, para uma entidade beneficente, ela, empregada seletista, vai ter todos os direitos que estão previstos na medida provisória. E se for seletista? Se for seletista. Porque existem, imagino que também no campo religioso, algumas outras formas de contrato, né? Aí precisa ver se o dela é voluntário, mas com certeza não vai ser voluntário porque o contrato dela ela recebe. Dificilmente eu estou imaginando aqui que seja alguma prestação autônoma de serviços, porque também não haveria sentido em fazer uma redução de jornada. Eu até tento interpretar porque existe a forma de côngrua no mundo religioso, que não é o mesmo da legislação trabalhista da CLT. Tá, mas aí tem jornada de trabalho? Sim, sim. Tá, conforme ela disse, sim. Aí precisa, ela fala em jornada de trabalho, eu estou imaginando que seja seletista. Sim. E aí, havendo essa redução em 50%, a depender do tempo, e ela pode ter o contrato, esse salário reduzido por até 90 dias, ao retornar depois do fim dessa redução, ela terá sim garantido essa estabilidade por também o mesmo período em que durou a redução do salário dela. Estou partindo aqui da premissa de que ela é empregada seletista. Vamos lá. Graziela de Barueri, São Paulo. Queria saber sobre o caso de cliente. Meu contrato vence na próxima semana por conta do Covid. Como fica? No caso, eles podem cancelar e terminar com o meu contrato? É uma cliente que tem contrato com alguém. Quando ela fala, quando ela se autodenomina cliente, me parece que já não é uma relação de emprego, de trabalho, parece aí alguma... Negócio. Uma relação de consumo, talvez, negócio jurídico, comercial, que já não afeta ao direito do trabalho. Pessoas estão fazendo perguntas aqui, eu vou voltar a fazer para o doutor e ele responda da melhor maneira. Valéria Matos, do Rio de Janeiro, disse assim, a empresa onde trabalho colocou todos os funcionários de aviso prévio. Ela pode demitir mesmo nesse período? Obrigada. Valério, né? Valéria, o artigo 501 da CLT, ele fala em força maior. Se a empresa realmente estiver num processo de falência, está quebrada, para esse período de pandemia, há um permissivo, infelizmente, de que é possível, infelizmente, mas é uma dura realidade, de que fechando os negócios vai demitir todo mundo. Tem aqui uma questão que eu achei muito interessante. Olá, boa noite, meu nome é José Andiara, Rio de Janeiro. Eu era agente penitenciário em São Paulo em estágio probatório e fui exonerado através de uma carta anônima que me acusava de crime totalmente infundada e sem provas, como também sem falha alguma durante o probatório. Carta ou denúncia anônima, sem fundamentos e sem provas, podem exonerar um servidor empossado legitimamente em todas as fases do concurso?
Nossa, aí ele estava falando de um outro ramo do direito, sim, né? Sim. Porque é servidor público. E aí não é a minha área efetivamente. Uhum. Mas o caso dele tem diversos detalhes aí que precisam ser examinados, porque... É a versão dele que ele está contando. Exatamente. Não é? E aí, no caso concreto, é muito difícil a gente dizer uma opinião, ou certo ou errado, ou que pode ou que não pode, porque nós efetivamente não temos todos os detalhes e também, olha, eu confesso, não é a minha área. Uhum. Vamos continuar aqui. O Gelson Bispo é de São Paulo, tem 59 anos, trabalha em uma empresa há 5 anos e as férias dele venceram. Ele foi trabalhar no primeiro dia após as férias e foi mandado embora. Tá certo? Ele está perguntando se isso é certo. Tá. Bom, direito de dispensa, a gente não estou falando agora de pandemia não, porque ele não fala que está relacionado com pandemia ou não. Mas independentemente disso, o direito de dispensa, de rescisão do contrato, é o que a gente chama de direito potestativo. O que é o direito potestativo? É o direito em que independe da vontade do outro. O empregador diz, vou rescindir o contrato, você está dispensado, comunica do aviso prévio, e aí, voltando de férias, ele está trabalhando, voltou de férias, começou a trabalhar, ele pode ser pré-avisado. A princípio, somente com esses detalhes, não há problema algum. Obviamente, ele terá garantido todos os direitos de rescisão, né? Proporcionais, se tiver ainda, 13º, isso a ser pago na rescisão. Joseni, boa noite para você, Joseni. Uma dúvida, se for mandar embora após terminar minha suspensão de trabalho de 60 dias de acordo com a medida provisória, meu seguro-desemprego será normal? Tenho 36 meses de carteira assinada. Tá. Se você está com o contrato suspenso, e aí essa aí é uma medida, né, da medida provisória de suspensão do contrato, lembra que você vai ter a garantia de emprego. Se você ficou com o seu contrato suspenso por 2 meses, ao retornar você tem uma garantia de 2 meses de emprego, que você não pode ser então dispensada. Se efetivamente for dispensada, independentemente ou em inobservância a esse período de garantia, ela não só terá direito ao seguro-desemprego pelo período do vínculo dela, mas também as verbas rescisórias e esse período da garantia que ela deveria receber. Sobre contratos de trabalho, acordos coletivos de trabalho, como, por exemplo, os bancários. Aí ele pergunta aqui, poderá ter redução do salário por negociação individual sem a participação do sindicato? Meu nome é Everton, sou bancário do estado de Sergipe. Tá. Everton, a gente estava falando aqui de redução de salário e suspensão do contrato e há previsão para que seja por acordo individual. Lembrando que na redução as alíquotas são 3, 25, 50, 75% para redução por acordo individual. Se houver participação do sindicato em acordo coletivo, pode haver eleição de outros percentuais que não sejam necessariamente esses 3 que eu mencionei. Mas, respondendo à pergunta dele, em redução e suspensão do contrato, pode sim ser por acordo individual, independentemente do sindicato, seja de bancários, metalúrgicos, comerciários. Dr. Carlos Nobre, a gente tem aqui infinitas participações, questões enviadas pelo público. Existe um lugar onde as pessoas podem encontrar respostas para essas dúvidas? Algum link, alguma... no site do Ministério, do Governo, tem alguma coisa ali? Eles podem encontrar muita informação no site do Ministério do Emprego, que agora não existe mais o Ministério do Trabalho, é uma pasta do Ministério da Economia, Ministério da Economia, e lá vai ter perguntas e respostas, eles podem encontrar também, né? Se quiserem, eventualmente, mandar algumas perguntas para mim, se tiver o contato delas, não há problema algum, eu posso também tentar fazer contato e responder algumas dessas dúvidas. Tranquilamente. Quero agradecer muito a sua disposição de estar aqui conosco nessa noite, a esta hora também. Mas imagino que a causa é muito importante, atender as pessoas, esclarecer, especialmente num momento como esse. Tenho certeza que foi um serviço maravilhoso a tanta gente. Obrigado. Eu que agradeço. A oportunidade aqui realmente foi maravilhosa, né? A experiência muito boa.
E eu sinceramente espero, né, ter respondido alguma dúvida, esclarecido alguma questão a respeito. Eu sei que todo esse ordenamento jurídico é complicado, há toda uma dificuldade, né, da pessoa mais leiga entender, mas eu fico à disposição o dia que quiserem, né, convidar novamente para retornar aqui, talvez respondendo essas perguntas, tratando de temas mais específicos que queiram tratar. Você tem meu contato e eu agradeço sinceramente pelo convite. Muito Nós obrigado. que agradecemos, muito obrigado. Assim como a gente também agradece a você que esteve conosco até agora. Um abraço ao Giovanni lá em Cachoeira Paulista, no Controle Mestre, que nos ajudou tanto. E a você que de casa, de tantas outras partes, nos acompanhou. Este programa pode ser revisto em nossas plataformas no Canção Nova Play. E, se Deus quiser, na próxima semana voltaremos com outro Além da Notícia. Fique com Deus, boa noite e até lá. Meia-noite, estreia aqui de Brasília, SOS Oração, hoje, daqui a pouco. Até!